Olá, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus falou muito forte no meu coração, tá falando desde ontem. Aí eu falei, eu tenho que compartilhar essa palavra tão maravilhosa. A palavra de Deus é vida, né? Ela vai se renovando a cada manhã, como a própria palavra diz, né? Mas assim, por que que essa palavra mexeu tanto comigo? Porque eu sou uma pessoa que eu quase não peço nada específico assim ao Senhor, né? Não tô falando que eu não peça, né? Mas eu sou muito temerosa em pedir algo que não seja bom para mim. Porque eu penso assim, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu quero a vontade de Deus para minha vida. Então, apesar de eu dizer que eu quase não peço, geralmente eu peço muito a vontade de Deus para minha vida, né? Mas, assim, às vezes tem coisas que você quer de fato, mas eu fico pensando, será que isso vai ser bom? Porque tem até um ditado que fala assim, você não enxerga um palmo diante do seu nariz, né? Eu digo assim, a gente não enxerga um segundo diante do nosso nariz, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, 30 segundos, ninguém sabe, né? Nem 1 segundo de fato. E às vezes eu fico, né, receosa, né? Mas assim, se estiver de acordo com a palavra, né? Por que não pedir, né? E isso é uma coisa que Deus falou, Deus trouxe. Tipo assim, pede, Charlene, eu entendi dessa maneira, né? Mas, independente de qualquer coisa, a oração venha ao seu reino, seja feita a sua vontade, ainda é a melhor oração, né? Mas esse versículo, assim, que está em Zacarias 10:1, mexeu muito comigo por causa desse motivo, exatamente. Aí, quando eu tô lendo, né, tô lendo, terminando de ler o livro dos profetas, mas independente do que for, né, eu tô sempre buscando tô lendo um texto, aí vou lá no Google, pesquisa alguma coisa, né, leio algum texto de alguém, às vezes busco no mapa, né, para ver, tô sempre fazendo essa pesquisa, a internet ajuda muito, né, nisso, a gente tem as informações, né, na palma da mão. E agora com o chat GPT, que acaba fazendo uma varredura, né, em toda a internet, né, e vem assim mais, está de uma forma até mais pessoal, né, parece que a gente está conversando com a pessoa. Claro que não é, né, mas às vezes eu pergunto no chat. Aí esse versículo que tá lá em Zacarias 10:1, ontem eu li e tal, aí hoje eu falei, quer saber, vou ver o que o chat fala dele. Aí eu queria compartilhar com vocês o que o chat falou comigo, que eu achei muito legal. O versículo é o seguinte: peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Peça ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor, que faz as nuvens da chuva, e ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Falei, gente, peça ao Senhor chuva ao que faz a chuva, né? Então, se Deus quer, né, como Paulo mesmo fala, né, colocar diante do Senhor todas as suas petições e súplica, né? Mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mas é importante demais a gente expor ao Senhor, né? O que a gente quer de verdade, né? Aí eu perguntei assim, falei assim com o chat, não perguntei, falei assim, chat, me explica Zacarias 10:1? Aí ele trouxe numa outra versão, ele trouxe na revista atualizada, que diz assim: pede ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, ao Senhor que faz as nuvens de trovoada, e ele dá chuveiros de água e a cada um erva do campo. Aí ele diz aqui, contexto agrícola e espiritual. Esse versículo está repleto de significado agrícola, profético e espiritual. Chuva serôdia, o que é? Na Palestina, havia 2 estações de chuva. A chuva temporã, que é no outono, que amolecia o solo para o plantio, e a chuva serôdia, né? Na primavera, que fazia o grão amadurecer para a colheita, né? E assim, aí eu pensei, né, na maturidade, né? Que a gente precisa chegar a um amadurecimento também na fé, amadurecimento em Cristo, né? Não é ficar sempre no raso. A gente precisa de algo mais profundo, a gente precisa buscar mesmo, né, esse relacionamento profundo com Deus, né, de maturidade mesmo. O Senhor quer isso. Aí ele fala aqui, continua. Então, pedir chuva serôdia no tempo certo era pedir a bênção final para uma colheita frutífera. No sentido espiritual, muitos intérpretes veem isso como um clamor pelo derramamento do Espírito de Deus nos últimos dias, preparando o povo para a colheita final. É importantíssimo a gente pedir o derramamento do Espírito, né?
esse avivamento que vai impactar, né? Não só... Vai impactar no coletivo também, né? Individualmente no coletivo, né? E aí ele traz aqui, ele colocou duas versões que eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou deixar a referência, que é Joel 2:23 e Tiago 5, de 7 a 8, né? Aí ele continua aqui. Pedi ao Senhor um convite à oração. Deus está chamando o povo a confiar nele e não em ídolos ou falsos líderes. Ele é quem tem o poder de dar chuva, ou seja, dar vida, restauração e crescimento espiritual. Terceiro ponto. Nuvens de trovoada e chuveiros de água. Aqui temos a imagem de Deus como o Senhor da natureza. Ele envia chuva abundante, não apenas uma garoa, é abundante, né? Assim é o nosso Deus. Isso simboliza plenitude e de bênçãos. Não, isso simboliza a plenitude de bênçãos que ele quer derramar sobre o seu povo. Aqui, quarto ponto, vamos ver. E a cada um, erva do campo, que é a provisão individual. Ou seja, Deus age no coletivo, mas ele age também individualmente, né? Isso é tremendo. Cara, eu fico olhando e falei, gente, o Deus, criador disso tudo, quando eu olho a lua, quando eu olho o mar, as flores, né? Cada detalhe, eu falo, gente, olha que Deus lindo, né? Eu amo planta, flores, eu fico olhando assim, falei, cara, glória a Deus. Em tudo a gente tem que glorificar o Senhor, porque ele fez isso pra gente, olha que lindo, né? E aqui, provisão individual, vamos ver. Isso mostra o cuidado pessoal e detalhado de Deus. Ele abençoa cada um, garantindo crescimento e sustento. Uma promessa de restauração e prosperidade para o povo que havia sofrido tanto no exílio, né? O povo, aqui já é uma outra situação, né? Mas o povo ele sofreu no exílio por causa da própria desobediência, da idolatria, né? A gente vê, né, os profetas, eles vão trazendo, né? Uns viveram durante o exílio, outros pré-exílio, outros pós, né? E assim, mas o exílio foi resultado da desobediência, né? Então, assim, o afastamento da bênção, o afastamento da presença de Deus é resultado da desobediência. Mas isso fica para uma outra situação. Vamos lá, aplicação espiritual. Zacarias 10:1. Nos lembra que devemos buscar Deus no tempo certo e não esperar passivamente. A gente tem que buscar mesmo, né? É uma ação, você tem que fazer, você tem que ir até o Senhor, você tem que buscar. O Senhor está sempre disponível, né? A gente é que se afasta, a gente é que não busca, né? Só Deus pode derramar a verdadeira bênção. Há uma chuva serôdia espiritual, o derramamento do Espírito, que Deus promete àqueles que o buscam. Ele deseja abençoar individualmente com vida e crescimento, né? Então, assim, o Senhor, ele quer nos abençoar, ele deseja nos abençoar, né? Então, vamos buscar, vamos obedecer, vamos pedir, buscar, obedecer e pedir, tá bom? Deus abençoe.